Vem cá, o Iraque tem responsabilidade por ter sido invadido pelos Estados Unidos em 2002? Não tem. Sim, era governado por um ditador, muitos países são. Mas já devíamos ter reconhecido que países não podem invadir outros países sem uma razão clara de guerra. A Polônia tem algum rastro de responsabilidade por ter sido invadida pela Alemanha nazista? Mas é evidente que não. A Ucrânia é um país livre e soberano que foi invadido pela Rússia numa guerra de anexação de território. Não é só que a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha sido brutalmente injusta, porque foi, né? Mas olha só, na mesma viagem, as diplomacias de Brasil e China fizeram um comunicado conjunto, um documento que foi assinado pelos presidentes Lula e Xi Jinping. Nesse documento que o Brasil assinou, ele reafirma o princípio da integridade territorial dos estados. Bem, se esse princípio é irrefutável, o de que todo Estado tem direito ao seu território, por que o governo brasileiro defende que a Ucrânia tem alguma culpa de ser invadida? Por que defende que a Ucrânia ceda parte do seu território, a Crimeia, para a Rússia? O documento dá pistas. Ele reafirma o princípio da integridade territorial dos Estados, diz também que Taiwan faz parte da China. O problema é o seguinte, Taiwan é independente da China desde 1949. Essa é uma briga complicada, tá? Mas a ilha tem governo próprio faz 3/4 de século. O Paquistão só é independente da Índia faz 3/4 de século. Bangladesh só é independente do Paquistão há meio século. As fronteiras atuais da Sérvia e da Croácia e de Montenegro têm 30 anos. Quando guerras civis determinam novas fronteiras, sempre sai gente insatisfeita. 75 anos após o Brasil se declarar independente, já estava terminando seu mandato o terceiro presidente da República, o primeiro eleito pelo voto popular. Que se saiba, Prudente de Moraes nunca precisou lidar com o questionamento da independência brasileira. Qual o prazo de tempo que um país possa ter direito à sua soberania? Taiwan, aparentemente, não tem direito à própria soberania. A Ucrânia tem, mas só parcialmente, e precisa parar com esse negócio de ficar rebolando a sua independência na cara da Rússia. Mas não é só isso, né? Tem um sujeito oculto nessa conversa toda. Os Estados Unidos da América. Vamos conversar? E por falar em independência, agora no dia 21, sexta-feira, nós vamos celebrar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele morreu faz pouco mais de 2 séculos e terminou por se tornar o símbolo da nossa luta por independência. Mas em Confidência Mineira, olha, ela foi bem mais complicada do que isso. Não é claro, por exemplo, se os mineiros buscavam independência do Brasil todo ou só de um pedaço. Havia ali no meio gente pensando mais em seu futuro pessoal, mas também tinha muita gente pensando em que Brasil podia sair dali. É um dos meus momentos favoritos na nossa história. Eu escrevi um livro sobre os mineiros. E na edição de sábado eu vou mergulhar justamente nessa pergunta. O que realmente queriam os Inconfidentes de Minas? Os assinantes vão receber. Vá, R$10. Assina aí e recebe. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio, ainda com a voz mais ou menos, né? E esse aqui, esse é o ponto de partida. Tem uma quantidade muito grande de pessoas na esquerda, principalmente no PT, que conta a história brasileira dos últimos 10 anos da seguinte forma. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com o Brasil se tornar uma potência por conta do pré-sal. Então consideraram necessário desestabilizar o governo da presidente Dilma Rousseff. Os americanos eles estariam por trás do movimento de incitar as jornadas de junho de 2013, teriam sido financiadores ou provocadores da Lava Jato e teriam alguma relação com o impeachment de Dilma. E claro, muita gente jura que o então juiz Sérgio Moro era agente da CIA. Bem, vamos aos fatos que existem para sustentar essa história. Aos vazamentos de documentos da National Security Agency pelo analista Edward Snowden, e lá provas reais de que os americanos espionavam a Petrobras e espionavam a presidente Dilma. Aliás, a presidente usava um celular comum comprado em loja, como que eu e você usamos. Presidente nenhum devia fazer isso, tá? Tem de ser aparelho protegido. É um saco, não pode rede social, não pode um monte de coisa. Mas se é para trocar informação de Estado, tem de se proteger.
Fora a irresponsabilidade do governo brasileiro, os governos brasileiros costumam ser muito irresponsáveis com segurança digital, os Estados Unidos espionam sim, os russos espionam, os chineses espionam, os israelenses espionam, todo o país com competência para espionar espiona. A gente não espiona porque a BIM, né? Precisa de competência e a gente não tem. O que às vezes se espiona mais ou menos no Brasil é brasileiro que critica governo. Aconteceu muito no governo Bolsonaro. O segundo dado que temos é que o FBI, a Polícia Federal Americana, deu um curso sobre como investigar lavagem de dinheiro, que foi assistido por procuradores que fizeram parte da Lava Jato. Os americanos, desde o 11 de setembro, circulam o mundo dando esse tipo de curso, ajudando forças policiais e procuradores. Eles entenderam que foi por conta dos espaços abertos para lavagem de dinheiro que os terroristas conseguiram se financiar. Até a Suíça, que protegia um bando de político e bandido internacional nos seus bancos, entrou nessa e teve de fechar o cerco. O FBI não tem nada a ver com a CIA. Polícia não é agência de espionagem. Todo o processo tocado pelo FBI é aberto, público e cooperação internacional entre sistemas de justiça é coisa corriqueira. Faz parte do jogo. Mas vamos lá. Em que essas duas informações reais autorizam a acreditar que os americanos armaram uma operação para desestabilizar a democracia brasileira? Nada. Os indícios são de espionagem industrial. Muitas petroleiras americanas queriam saber o que a Petrobras tinha de informação sobre o pré-sal, porque os lotes iam ser leiloados. É trapaça? Claro que é. Mas não é tentativa de derrubar governo nenhum. É jogo duro, como jogo comercial costuma ser feito no mundo. A conclusão de que houve uma ação americana contra um governo de esquerda brasileiro não se sustenta por qualquer fato conhecido, mas teorias conspiratórias funcionam dessa forma. Um determinado grupo tem uma visão de mundo e, a partir dela, todos os indícios que coleta são encaixados para comprovar essa visão. A esquerda brasileira, por herança da Guerra Fria, é anti-americana. Não é todo mundo na direção do PT que compreende a história recente dessa forma. Muita gente sabe que essa é uma teoria conspiratória sem pé nem cabeça. Mas muita gente acredita, ou integralmente ou parcialmente, um caminho mais ou menos assim. Então o resultado é que o discurso fica daquele jeito, né? Se os americanos atuam de forma imperialista, pau neles. Se a Rússia é imperialista, tá só se defendendo dos americanos. Se a China, mesma coisa. O que temos de concreto? Lula foi à China, bateu no dólar, apoiou o imperialismo russo e chinês. Comprou duas brigas com os americanos e uma com a União Europeia. A Europa está alucinada com Putin. Esse é o maior problema. Vejam, a questão é a seguinte. O que move Lula quando faz essas escolhas, as de criar atritos desnecessários? É a animosidade com os americanos ou a estratégia comercial? Os americanos não ofereceram nada de concreto para o Brasil. Tem muita simpatia, promessas de apoio, mas não rolou oferta de investimento, de dinheiro, nada muito concreto. O governo brasileiro está mais do que certo em buscar negócios em outras paragens e, olha, o parceiro mais evidente é a China. Precisa bater no dólar para fazer negócio com os chineses em reais ou yuans? Não precisa. Basta dizer que as operações de compra e venda vão ser feitas agora nas moedas dos dois países. É uma questão que interessa ao Brasil, à China e a ninguém mais. Bater no dólar é só escolher dar um peteleco desnecessário. É só criar uma indisposição que não tem qualquer motivo de ser criada. Dizer que a Ucrânia tem culpa por ter sido invadida é um problema maior, tá? Porque aí não é só com os americanos, é também com os europeus. Vejam, a fronteira da OTAN com a Rússia dobrou depois da invasão. Aquela tese que um bando de gente repetia de que os russos estavam fazendo essa guerra para evitar o avanço da OTAN, ela se desmontou. O resultado foi exatamente o contrário. Sabe por quê? Porque a Finlândia, que por décadas escolheu ser neutra, achou que era melhor ideia entrar na OTAN e ter certeza de que seria ajudado caso os russos entrassem numas de que a Finlândia é nossa, porque lá no século XIX ela era. A OTAN aumentou por causa da guerra. Quase toda a Europa considera a invasão russa uma agressão ao continente. Quase toda a Europa não confia na Rússia e tem muito receio dos desdobramentos desse conflito. Estão todos os países europeus entre alvos possíveis e fáceis no conflito nuclear. Quando o presidente do Brasil começa a fazer comentários insinuando que a Ucrânia tem sua cota de culpa porque ficou rebolando a própria independência na frente de Moscou, isso pega mal, isso põe muito líder europeu com o pé atrás. O que pensa afinal Lula?
O contexto piora quando o chanceler russo visita o Brasil 2 dias depois e, chegando aqui, a primeira coisa que diz é que brasileiros e russos compreendem o conflito da mesma forma. O cara veio aqui faturar para a Rússia coisa, deu uma volta olímpica em Brasília. Qual a resposta do Planalto? Até a gravação desse vídeo, zero. Sabe qual o risco ao qual o Brasil está se expondo? O de deixar de ser percebido como observador neutro que possa fazer mediação. Se essa é a ambição, os russos já estão falando para todo mundo que o Brasil vê a briga como eles, ou seja, que o Brasil tem lado. Qual o negócio? A diplomacia brasileira, neutra e equidistante, não está aparecendo mais de acordo com as falas do presidente brasileiro. Parece que escolheu um lado. Ainda não está claro se o Brasil ganhou alguma coisa sólida na viagem à China. Vai ter fábrica de carro elétrico aqui? Lula foi querendo investimento para construir coisas novas. Deu apoio à China no seu desejo por Taiwan, criticou os Estados Unidos em território chinês e passou a mão na cabeça de Moscou. Não recebeu apoio nem para ocupar um assento de segurança no Conselho da ONU. O presidente brasileiro deu muito aos chineses, foi muito contundente a respeito dos interesses de Beijing, criou desgaste com os americanos, com os europeus, e ainda não está certo o que ganhou de volta. Tudo bem, vamos ver. De repente vem coisa boa aí, por aí, e não está claro ainda. Agora, tem um barco no qual o Brasil e os Estados Unidos estão juntos. Eles têm o fantasma de Donald Trump lá e nós temos o fantasma de Jair Bolsonaro aqui. Trump pode voltar como Bolsonaro, um bolsonarista pode voltar. A gente tem em comum a defesa de nossas democracias. Aquela crise que uns acham que o governo Obama criou aqui, eles estão vivendo uma igualzinho lá. Temos muito a aprender uns com os outros de tão parecidas que são as nossas situações. Mais que isso, ao falar, esse governo brasileiro deveria demonstrar absoluta convicção de defesa do ideal democrático, introjetar no discurso que democracia é importante. Claro que não precisa chegar numa ditadura e sair apontando o dedo. Claro que não precisa abrir mão dos negócios. Mas precisa ficar abrindo mão dos valores democráticos no discurso assim a toda hora. Não está claro que a nossa democracia está frágil, que seus valores precisam ser defendidos a toda hora? Que mensagem isso passa aos brasileiros aqui dentro? Hein?